de atenção. Eu tenho déficit de atenção. Gente, foi-se o tempo em que as mães ficavam em casa para cuidar dos filhos. Depois da licença maternidade, muitas famílias se veem obrigadas a colocar os pequenos na escolinha, na creche. Mas como fazer com que essa separação e adaptação seja menos dolorosa, menos traumática? Como inserir o seu filho em um lugar estranho com pessoas desconhecidas? Bom, para nos ajudar nessa tarefa, eu recebo aqui a psicóloga Raquel Pinheiro, também o psicopedagogo Miguel Cancino e ainda a nossa Betinha Roberta Coque, que inclusive a gente falou várias vezes, né? Mãe da Tatá, trabalha aqui conosco, também aqui na RIC TV Record. Já passou pelo Ver Mais também, né, Betinha? Mamãe, a mamãe da RIC, a gente sempre fala. Bom, esse negócio de separar do filho, que tem esse elo tão grande, assim que nasceu, colocar logo numa creche, numa escolinha, existe um tempo certo, Raquel? Que tempo seria esse? Existe, Susan. Antes dos 3 anos de idade, não é aconselhável colocar a criança. 3 anos? Antes dos 3 anos, não. Depois dos 3 anos, sim. Por quê? Antes dos 3, de 0 a 2 anos, a criança está numa fase que nós chamamos de sensório-motor. Então, ali precisa de um cuidado maior. Por quê? Porque ela está desenvolvendo as sensações e o lado motor dela. Ela vai precisar de um único cuidador, que tenha mais paciência, mais atenção. É justamente nessa faixa etária que vai começar o desfraude da criança, né? A questão do cocô, a questão do xixi. Ali a criança necessita de mais atenção, cuidados, enfim. Depois dos 3 anos de idade, a criança está mais assertiva. Ela consegue mais ficar em grupo, consegue compartilhar, dividir. Ela já está mais madura. Ela já consegue entrar mais no lúdico, nas brincadeiras. Antes disso, de 0 a 2 anos, o bebê fica muito estressado. Ele chora muito. Ele precisa da companhia dos pais. Por quê? Ele vai desenvolver ali um estresse. O que é o estresse? Sai da glândula suprarrenal, o cortisol, entra na corrente sanguínea, aumenta o estresse, consequentemente, menos ele vai ter atenção, abaixo aprendizado. Reflete no futuro. A imunidade baixa. E também tem interferência um pouquinho aí no crescimento da criança. Gente, isso é biológico, tá? Assim, se você é de casa, tem dúvida a respeito desse assunto, você pode ligar para cá. O nosso programa é ao vivo e o telefone aqui da RIC TV Record é o 3381-3200. Beta. Oi. A Tatá tá com 5 meses. 4. 4 meses. Se ela já está na creche. Por conta do seu trabalho, você teve que tomar essa atitude. E aí, como foi esse momento? E se você não tivesse esse contratempo do trabalho, você ficaria mais com ela em casa? Com toda certeza. Assim, a gente tinha muito claro a ida da Thaísa para a creche na volta da minha licença maternidade. Por conta disso, a gente começou um processo de adaptação com ela 20 dias antes de eu voltar a trabalhar. Então, eu ia junto com ela para a escolinha, ficava lá. Os primeiros dias eu fiquei o tempo todo. Nos decorrer dos outros dias, eu deixava um pouquinho, saía, voltava, para ela ir se adaptando com o ambiente, com as professoras, com os amiguinhos. Mas assim, eu vou te dizer que como mãe de primeira viagem, o aperto no coração foi muito grande. A primeira vez que eu deixei ela sozinha na escola, eu não estava trabalhando ainda, eu saí da escolinha e vim para a redação. Eu chorei na redação porque era a primeira vez que eu estava longe da minha filhinha. É um momento muito delicado. Assim, ó, dói, mas é preciso, não tem alternativa. A gente precisava passar por isso, né? Mas a minha tranquilidade, e eu acho que isso conta muito, né, Raquel e Miguel, que a confiança que você tem na instituição que você está deixando o seu filho. Isso me tranquilizou muito. Todo esse processo de adaptação, de conhecer as professoras, de conhecer as donas da escola, sabe, cada cantinho de toda a estrutura deles, eu acho que isso me deixou muito mais tranquila. Ainda dói um pouquinho, né, mas... O que é necessário perceber na instituição que vai ficar o seu bebê, né? Primeiro, a quantidade de crianças que tem por cuidador. Segundo... Qual é o certo? Olha,
quanto menos, melhor, Susan, né? Eu também não posso colocar numa instituição que eu sei, é claro, né, que não vai ter 1, 2, 3 crianças, mas visite todas que você puder. A que menos tiver, coloque, tire informações, converse com outros pais. Antes, né, de você colocar a criança, vá nas reuniões. Isso é muito importante. Aí, Miguel, nessa situação dela, a gente tá com imagens de crianças em creches, em escolinhas. A Beta se sentiu na obrigação de realmente fazer isso, colocar, e ela deixou claro aqui que ela não faria se não tivesse o trabalho. Se eu não tivesse que trabalhar, com toda certeza. Muitas mulheres talvez hoje em dia não pensem dessa forma. Mas se eu pudesse, eu abria mão, sim, para ficar com os 3 anos que foi citado. Esses 3 anos para poder acompanhar o crescimento. Tu tem que ter muitas coisas em consideração. Primeiro, que muito bem colocou Raquel, que é ver a qualidade, a higiene, enfim, o preparo das cuidadoras. Porque, como falou Raquel também, esse momento é muito delicado porque construi o vínculo entre um adulto cuidador próximo e a criança. A maior quantidade de conexões neurológicas nessa etapa surgem através da interação social, a interação emotiva, de como é estimulada comunicativamente a criança. Então, uma coisa muito importante, ou 2 coisas importantes seriam, primeiro, mesmo que tu tenhas que deixar tua criança na creche, o tempo que ela volta para casa, tu estimular, compartilhar e te preocupar de fazer um pouco mais de estímulo para ela. E, por outra parte, ir também revisando, verificando como ela vai nesse período. Se não há transtorno do sono, a criança está bem cuidada. Se uma criança que não chora muito, depois que volta da creche, está cuidada. O peso, a saúde. Uma criança que se ela não dorme muito bem, é porque alguma coisa... Signos de estresse numa criança, um bebê, são problemas de sono, de alimentação. Fica chorona, chamamos, não é? De chorar muito, né? Fica muito agitada, muito inquieta. A mãe percebe, sempre a mãe percebe quando há uma mudança no ânimo do bebê. Nos primeiros 2 meses, eu acho que tem que ser assim, o que chamamos na depressão analítica, às vezes, que a criança, claro, vai sentir a falta da mãe. Mas isso, se vai ter, insisto, problemas de alimentação, problemas do sono, vai estar muito agitada, vai estar muito inquieta, aí há que revisar o processo. Talvez revisar, ver a escolinha, enfim. Bom, claro. A gente tem ligação. Alô, quem fala? Oi, é a Samara do bairro Garcia, tudo bom? Oi, Samara, tudo. Sua dúvida é qual? É assim, eu tenho uma filha de 9 meses. Eu queria saber se eu devia botar ela na escolinha agora ou com 1 ano, sendo que ela come de tudo, mas ela só mama no peito, não toma mamadeira. Boto agora ou com 1 aninho? Bom, ela citou uma situação muito bacana com relação a estar amamentando ainda. A gente comentou aqui no início sobre os 3 anos que seria o ideal. O ideal, lógico, que para muitas pessoas isso não é possível. Muito se fala nesse 1 ano. De ficar 1 ano em casa e depois desse 1 ano colocar na escolinha ou então na creche. Isso também é bastante comentado, Raquel. E a situação ali de estar amamentando também é complicado. Muito complicado porque nesse momento o elo da criança com a mãe está muito forte, né? Se eu tiro a criança agora, nesse momento, o estresse da criança vai aumentar. Ela vai ter alteração de sono, como disse o Miguel, muito bem colocado. Vai ter alteração de apetite. A criança vai ficar mais nervosa, vai demonstrar isso. Quanto mais tarde eu puder colocar a criança nesse período de creche ou de escola, melhor. O que isso vai me trazer mais tarde no sujeito? Vai me trazer um sujeito mais seguro, a inteligência emocional vai estar bem, a questão da resiliência do sujeito vai estar bacana. O que é resiliência? Resiliência é uma palavra que a psicologia se apropriou da física. A física coloca um ferro duro e coloca um batistaca. Se não envergar, esse material é resiliente, é um material que foi preparado. A resiliência do sujeito está, quanto mais estresse ele recebe, ele consegue dar a volta por cima. Então, quanto mais tarde eu colocar essa criança, melhor. Entendi. Os 3 anos é o ideal. Antes, não. Pois é, enquanto está amamentando, que foi ali o citado, que é o que aconteceu com a Beta. Beta, você ainda está amamentando a Tatá? Sim. E aí? Eu saio todos os dias, como eu trabalho até as 2 horas, na metade do meu período eu saio e vou amamentar. Eu uso aqueles 30 minutos, né, que a mãe tem direito por lei, 30 minutos a cada período, né, de manhã e à tarde. Como eu só trabalho de manhã,
eu vou até a escolinha, amamento e volto a trabalhar. Parabéns. Isso é muito certo e importante. As pesquisas mostram que amamantar até os 3 meses ou até os 6 meses, como mínimo, fortalece não só o elo e o vínculo, sino o sistema imune. Então, é muito importante. Agora, nesse caso da ligação, é importante também considerar que isto é como qualquer coisa na vida. Tu não pode fazer uma coisa de um momento para outro. Você está amamantando o bebê, tirar. Isso mesmo. Porque também hay que ver se a mãe tem esse período, se consigue ir até a creche. E aos pouquinhos. É aos pouquinhos, exatamente. Deixando do peito aos pouquinhos. Com relação às crianças que estão na creche, eu não sei se a Tatá age dessa forma, mas, bom, bebezinho, né? Mas choram muito. No início tem... Como é que é essa fase de adaptação? O que a Beta fez, o fato de ficar nesse período inicial junto com a criança é importante. O que mais fazer para que ela consiga, então, ficar na creche sem ter aquela falta extrema dos pais? Susan, assim, olha, eu tenho noção que eu vou colocar a criança lá, então um período antes eu levo a criança, deixo a criança em adaptação. No primeiro momento eu deixo ela poucas horas, aí no segundo dia eu vou aumentando. É um processo gradativo. Eu não posso tirar a criança de casa e já colocar interruptamente na creche. Por quê? Eu vou dar nela uma alteração de humor na criança. A criança não tem noção de tempo. A criança não tem essa noção de, daqui a pouquinho a mamãe vai buscar. A criança só começa a ter essa noção de tempo e de espaço após os 3 anos e só consciente disso após os 5 anos. Antes disso, por exemplo, aos 3 anos, nós vamos falar para a criança, o papai vai chegar em casa quando o seu desenho preferido acabar. Aí ela começa a ter essa relação de tempo. Isso depois dos 3? Isso depois dos 3. Antes disso, ela vai se sentir abandonada. Cadê a mamãe? Cadê o papai? Ai, meu Deus, eu falei isso pra mim. Não chora. Agora, o importante é uma coisa. Os bebês são sensoriais, então, e são associativos. Que eu quero falar com isso. Por exemplo, podemos fazer algo que é experimental, se utiliza muito na terapia, que é de sensibilização ou dessensibilização. Como colocou muito bem Raquel, por exemplo, nós somos de fazer terapia juntos, às vezes fazemos coisas bem estranhas. Por exemplo, se tu sabes que vai para a creche, a criança, prova fazer isso no fim de semana. Tu coloca uma gravação, um filme ou áudio, das vozes das professoras, das vozes das crianças, e tu está brincando com tua filha, falando com ela. Então, o cérebro, que vai fazer? Vai associar esses sons com algo agradável. Então, quando ela escutar essas vozes na creche, o cérebro vai lembrar e vai associar ao carinho da mãe, ao cheiro da mãe. Cheiros, perfumes, enfim, levar um pouco, tanto da creche para casa, como da casa para a creche, em termos sensoriais. E isso tem a ver com o cérebro da criança. Olha só, e agora com o telefone... Essa coisa do cheirinho da mãe, isso eu faço. Todo dia vai para a escolinha, uma fraldinha que ficou comigo quando ela estava amamentando, para ter esse contato, esse cheirinho. E a batata, se ela começou a chorar na escolinha, as profs colocam a fraldinha junto, e aí, como eu não tô lá o tempo todo, se aperta a fome, ela é obrigada a tomar mamadeira, com o paninho do lado, fica tranquilo. Ela toma a E agora, toda. essa dica aí de gravar, aproveitar os telefones, eu não sabia, gravar a legal. voz das professoras, dos alunos. Isso se utiliza, por exemplo, com crianças com outro tipo de dificuldade, que não gostam do som da escola, enfim. Tu colocas isso num ambiente agradável e o cérebro tende a diminuir a sensação de estresse porque associa com algo agradável. Adorei. Aqui hay que ter um pouco essa noção, porque a creche é quase inevitável para muitas mães. Então, É uma realidade. A gente já tem mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde, é Cristiane. Oi, Cristiane. Qual sua dúvida? Essa é 2 em 1, Suza. A minha menina, ela tem 1 ano e meio. Muitas pessoas ela me criticam pelo fato de eu estar amamentando ela. Será que eu faço errado estar amamentando ela ainda com 1 ano e meio? E a outra como ela não vai ainda para a escolinha, que não tem necessidade, como eu posso estar preparando ela para ir? Ótimo. Valeu, Cristiane, muito obrigada. Bom, o preparo ali que a gente falou da adaptação. Isso. Seria, então, colocar ela aos poucos, ir junto, fazer como a Beta fez, ir junto, descobrir também qual a melhor escolinha, isso a gente citou aqui, né? Seria essa fase de adaptação, Raquel. Isso, exato.